Olá pessoal, tudo bem? Vamos embora para mais uma aula de Direito Constitucional. Na aula passada, nós vimos aí o direito de propriedade e vimos também o direito à privacidade. Agora, vamos adentrar em alguns direitos trazidos pela nossa Constituição. Agora, o inciso 32 traz aí a defesa do consumidor e também entraremos aí em algumas garantias trazidas pela nossa Constituição Federal. Tá certo? Então, sem muita perda de tempo, vamos embora para o inciso 32 da Constituição Federal. O que é que diz o inciso 32? De olho aí na sua tela. O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Então, vejam que aqui nós temos hoje o Código de Defesa do Consumidor, né? A Lei 8.078 de 1990, que traz o Código de Defesa do Consumidor. Lembrando que consumidor é aquele que é o destinatário final de um produto ou de um serviço, tá certo? Então, quando a Constituição eleva o consumidor à categoria de um direito fundamental, né, eleva o Código de Defesa do Consumidor, eleva os direitos do consumidor à categoria de um direito fundamental, claro que isso traz a necessidade da proteção por uma legislação própria. Essa proteção já existe com o Código de Defesa do Consumidor, criado desde 1990. Inciso 33. Vamos lá. De olho aí na sua tela. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, é uma obrigação que o Estado possui de fornecer todos os dados e informações referentes à pessoa que está solicitando esses dados e informações. Obviamente que nós vamos ver de forma específica que, se essa informação ela não for prestada, é possível que o cidadão, a pessoa, melhor dizendo, ela possa manejar um remédio constitucional específico, que nós chamamos habeas data, tá certo? Por hora, não vou explicar o habeas data agora, porque a gente vai ter uma aula específica sobre os remédios constitucionais, mas por hora, você já fica sabendo que a ausência da informação, ela pode, obviamente, ser suprida por meio de um remédio constitucional específico chamado habeas data. Tá bom, gente? Então vamos lá. Próximo inciso, inciso 34, o inciso importantíssimo do artigo 5º, que aí vem tratando do processo administrativo, vem falando sobre o direito de petição e vem falando sobre o direito de certidão. E aí nesse inciso eu vou me alongar um pouco para poder a gente trazer algumas nuances desse inciso, claro, colocando ele em sintonia com um remédio constitucional específico, assim como nós fizemos com o inciso anterior. Vamos ver agora o inciso 34, que é que ele diz. São a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas. Primeiro, letra A linha A, o direito de petição o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Então, primeiro direito específico aqui traçado, o direito de petição. Você pode, em qualquer órgão da repartição pública, em qualquer um deles, exercer o direito de petição. E o que seria o exercício do direito de petição? Que, aliás, este não depende sequer da presença de advogado, porque esse direito de petição é para processo administrativo e não judicial, né? Então, o que seria o direito de petição? Seria o exercício de manifestação naquele processo administrativo. Isso chama-se direito de petição. Qualquer tipo de manifestação dentro do processo administrativo se faz por meio do direito de petição.
Mas aqui não só traz o direito de petição, traz também o direito de certidão, que é justamente a próxima alínea. Vejamos o que diz. Vamos lá. A linha B. A obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de situação de interesse pessoal. Então vejam, tanto o direito de petição quanto o direito de certidão são direitos consagrados na Constituição Federal. São direitos que nós chamamos de direitos líquidos e certos. Eventualmente, se ao tentar utilizar-se do direito de petição ou tentar buscar o direito de certidão não obter êxito na repartição pública, a pessoa poderá manejar um remédio constitucional específico chamado mandado de segurança. Nós vamos ver ainda, assim como nós alertamos para o inciso anterior, nós vamos ver também em relação a esse inciso, vamos voltar para ele quando estivermos tratando sobre mandado de segurança, porque a ausência do exercício desses dois direitos pode ensejar justamente o mandado de segurança. Tá certo? E aí, claro, nós temos o próximo inciso da Constituição, o inciso 35, que é de suma importância, que trata do princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Vamos ver na sua tela. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Aqui, como nós falamos, temos o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Mas é claro que essa inafastabilidade ela não é absoluta, né? Então, existem situações que a própria Constituição traz em que é possível afastar a apreciação da lesão ou de uma ameaça ao Poder Judiciário. E essas possibilidades, claro, estão previamente previstas, exceto uma hipótese específica, que é uma construção do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, em outras palavras, são quatro hipóteses específicas em que nós temos a possibilidade de se afastar a apreciação do Poder Judiciário. E essas quatro hipóteses estão justamente aqui. Primeira hipótese, a justiça desportiva. A justiça desportiva é uma justiça administrativa. Por ser administrativa, não é do Poder Judiciário. E quando se trata de desporto, de esportes, primeiro tem que ir para a justiça desportiva, que é uma justiça administrativa. Depois de esgotada a via desportiva, da justiça desportiva, é que a pessoa pode ir para a justiça comum. E aí nós temos também, além da justiça desportiva, como exceção, nós temos a reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que é um recurso específico para o Supremo. O habeas corpus, como terceira exceção, claro, porque primeiro você tem que requerer administrativamente a informação e só não obtendo essa informação é que você pode manejar o habeas corpus. E, por último, essa é uma construção jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, os benefícios previdenciários. Portanto, são quatro exceções. 4. Justiça desportiva, reclamação ao STF. Além da reclamação ao STF, nós temos o habeas data. Eu falei, nem lembro se eu falei habeas corpus ou habeas data. Se eu falei habeas corpus, deletem essa parte. Não é habeas corpus, é habeas data, tá certo? E, além do habeas data, nós temos também benefícios do INSS, da Previdência Social como um todo. Como assim benefícios? Porque primeiro, você não pode ir buscar o benefício previdenciário na Justiça. Você primeiro tem que requerer junto ao INSS. E só eventualmente, se o INSS negar o benefício, é que você pode buscar esse benefício na Justiça. Então são essas quatro exceções ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário. Inciso 36, vamos lá? De olho na sua tela. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Então, vejam, observem. Cuidado com esse ponto específico. A lei, nenhuma lei pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O que seria o direito adquirido? O direito adquirido é aquele direito que já se incorporou ao patrimônio jurídico da pessoa. Um exemplo clássico que eu sempre dou de direito adquirido
fica mais fácil de entender, diz respeito a um benefício. Digamos que para se aposentar no Brasil hoje, requeira, se homem, 35 anos de contribuição com mais 65 de idade. E a pessoa hoje já tem 65 anos de idade e tem 35 anos de contribuição. Ele pode se aposentar, mas está trabalhando e não quer se aposentar agora. Quer aguardar um pouco. Amanhã surge uma lei dizendo, ó, a partir de hoje, só se aposenta se tiver 70 anos de idade e 40 de contribuição. A pessoa que poderia ter pedido já o benefício, perderá o seu direito de pedir? Não. Não, porque ela já implementou todos os requisitos e aí ela pode requerer o seu benefício previdenciário. Isso é o que nós chamamos de direito adquirido. O ato jurídico perfeito é aquele ato formatado entre as partes que já está pleno e acabado, já está perfeito. Um exemplo que eu sempre dou do ato jurídico perfeito é aquele ato em que duas pessoas firmam, por um exemplo, num contrato de locação. Hoje, é possível que o contrato de locação seja firmado de forma verbal, sem precisar de um contrato escrito. E aí amanhã vem uma lei dizendo, olha, não pode mais ter contrato verbal, só pode ser escrito. E o contrato que a pessoa fez antes, vai valer? Continua valendo. O ato jurídico, ele é perfeito. Para finalizar, coisa julgada. Coisa julgada é aquela decisão judicial, a sentença, que não cabe mais recurso. Portanto, a lei, ela não pode prejudicar nem o ato jurídico perfeito, nem o direito adquirido, tampouco a coisa julgada. Inciso 36 do artigo 5º da Constituição Federal. Tá bom? Vamos para o próximo inciso, vamos lá. Próximo inciso, inciso 37. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Aqui nós temos a impossibilidade do tribunal de exceção. Mas, Johannes, o que seria o tribunal de exceção? Ou o que é um tribunal de exceção? O tribunal de exceção é aquele tribunal que ele é constituído depois o cometimento do fato. Digamos, aconteceu um fato criminoso, pouco tempo depois cria-se um tribunal para julgar esse fato criminoso. Isso pode acontecer? Não. Isso fere o princípio do juiz ou do juízo natural. Tá certo? Por que fere o princípio do juiz ou do juízo natural? Porque o princípio do juiz ou do juízo natural é aquele pelo qual estabelece que o juiz ou os juízes e os juízos devem ser constituídos previamente, tá certo? Pela própria Constituição. Significando dizer que, quando estamos diante desse inciso, estamos justamente diante de uma situação em que não é possível a criação de um tribunal depois de um fato criminoso. E, Johannes, eu acho que isso já aconteceu no mundo. Você está certo. Já aconteceu um tribunal ou juízo de exceção. Lembra qual foi? Lembra, né? Tá certo. Foi justamente o tribunal constituído pós Segunda Guerra Mundial, chamado Tribunal de Nuremberg. O Tribunal de Nuremberg ele foi constituído para justamente apreciar os crimes cometidos pelos alemães na Segunda Guerra Mundial. Esse tribunal de exceção é considerado pela doutrina dos constitucionalistas como um tribunal legítimo, tá certo? É aí uma excepcionalidade, tá certo, do reconhecimento de um tribunal de exceção. Então vejam, no Brasil, atualmente, não é possível mais reconhecer qualquer tipo de tribunal de exceção, tá bom? Juízo ou tribunal de exceção, tá certo? Próximo inciso, vamos lá. Inciso 38. É reconhecida a instituição do júri com a organização que lidera a lei. Assegurados, vamos lá. A plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e
a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida? Tribunal do Júri é um dos tribunais mais antigos da humanidade. O Tribunal do Júri foi construído desde a Constituição Inglesa de 1215. Desde o século XIII existe a prescrição em uma Constituição do Tribunal do Júri, que é justamente um tribunal constituído para que os pares possam julgar aquela pessoa que cometeu um crime. Então, o Tribunal do Júri, que vem desde a Constituição Inglesa de 1215, chamada Constituição de João Sem Terra, já previa a possibilidade de os pares julgarem um criminoso. Pessoas, cidadãos comuns, em vez de um juiz julgar propriamente o criminoso. Então, o Tribunal do Júri, a nossa Constituição trouxe para julgar de forma específica os crimes dolosos contra a vida. Que crimes são esses, Johannes? Homicídio, infanticídio, induzimento, instigação ao suicídio. Agora, um cuidado específico. Suicídio não é crime. Então, suicídio não vai para o Tribunal do Júri. Outro cuidado. Latrocínio. Latrocínio é o roubo seguido de morte. No entanto, a despeito de haver no consequente a morte, o antecedente, o que se queria o agente, seria o roubo. Então, latrocínio também não irá ou não vai para o Tribunal do Júri. Tá certo? Um outro cuidado específico em relação ao Tribunal do Júri refere-se ao foro privilegiado. Aquelas pessoas que detêm foro privilegiado são situações excepcionais que a própria Constituição traz e o Código de Processo Penal e Processo Civil também especifica. São situações em que a pessoa ele tem que ser demandada justamente daquele juízo específico. Um exemplo, o presidente da República, ele pode ser julgado no Tribunal do Júri? A resposta é negativa. Não. Ele não será julgado no Tribunal do Júri porque a Constituição dá ao presidente da República um foro privilegiado. Nesse caso que eu estou falando, se eventualmente o presidente da República cometer um crime comum, ele será julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas se o presidente da República ele cometer um crime de responsabilidade, será ele julgado pelo Senado Federal. Tá certo? Então, cuidado com isso. Quem tem foro privilegiado, obviamente, fica afastado do Tribunal do Júri. Tá bom? Vamos para o próximo inciso. Vamos lá. Inciso de número 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Princípio da anterioridade da lei penal. Obviamente que só vai haver crime se uma lei anteriormente define aquele fato como criminoso. É o princípio da anterioridade da lei penal. Tem que se ter uma lei penal anterior para que seja definido como crime aquele fato. Tá certo? Simples dessa forma. Ok? Próximo. Inciso 40. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Princípio da irretroatividade da lei penal. Vejam que aqui estamos diante do princípio que consagra o seguinte: a lei penal ela não pode retroagir para prejudicar o réu. Ela só pode retroagir em uma única e específica hipótese, para beneficiá-lo. Um exemplo claro desse benefício é o que nós chamamos da abolição do crime, que em latim, vou até escrever aqui ao lado, abolitio criminis, que significa a abolição do crime. Se eventualmente a pessoa está respondendo por um crime, se ela está respondendo por um crime e aquilo deixa de ser fato criminoso, obviamente, como se
aquilo não é mais crime, ele deverá ser solto. Tá certo? Então isso vai beneficiar. Essa lei penal vai retroagir. O que seria retroagir? Ela voltar ao passado para atingir fatos pretéritos. A regra é que a lei não retroaja. A regra é a irretroatividade da lei penal. Mas, se for para beneficiar o réu, ela pode retroagir. É a única hipótese. Tá bom? Vamos para o próximo inciso da Constituição Federal. Vamos lá? Inciso 51. A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Aqui, a Constituição prescreve que a lei deve criar mecanismos punitivos para alguém que esteja à margem do que a Constituição prescreve em relação aos direitos fundamentais. Significando dizer que a lei ela deve criar mecanismos que puna a pessoa que não prestigie os direitos fundamentais. Próximo inciso. Este inciso é de suma importância. Inciso 52. Vamos lá para a sua leitura. A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei. Primeiro ponto. Racismo, que é um crime que decorre da discriminação decorrente da raça. Aqui a Constituição traz o que nós chamamos de mandado de criminalização. A partir de agora, e nos próximos 2 incisos, nós iremos ver, não a rigor uma garantia, nem um direito especificamente, mas sim um mandado de criminalização. É a Constituição dizendo assim, claramente para o legislador ordinário. Olha, isso aqui tem que ser considerado como um crime. E além disso, as consequências devem ser esta e esta. Então vejam que se trata de um mandado com D. Deixa eu escrever, fica melhor, né? Olha para cá. Mandado de criminalização. É a própria Constituição determinando que se considere esse ato como criminoso e já dando as bases da punição. Vejam que neste inciso a Constituição é muito clara. Olha o que diz, vamos rever. A prática do racismo constitui crime, inafiançável e imprescritível. Observem, só por uma questão de didática e para que você decore isso aí que é importante. Tanto o racismo, olha só, tanto o racismo quanto as ações de grupos armados, ações de grupos armados, vão possuir essa mesma consequência. Tanto será imprescritível como será inafiançável. Tanto as ações de grupos armados quanto o racismo vão ter essas duas mesmas consequências. E a gente vai ver daqui a um pouquinho. Em referente ao racismo, ele continua. Sujeito à pena de reclusão. Não é detenção, tá, gente? Não é detenção. Então vamos para o próximo inciso. Continuando com os chamados mandados de criminalização. Aqui nós vamos ter outros mandados de criminalização. Vamos dar uma olhadinha? Inciso 43. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podem evitá-los se omitirem. O inciso 43 traz 4 mandados de criminalização. Isso, tá aqui. CT3. Isso, CT3, anota aí que é a dica deste inciso. C,
crime hediondo. E os 3 T's: tráfico, terrorismo e tortura. CT3. Quais são as consequências? São insuscetíveis de graça ou de anistia e são inafiançáveis. Cuidado com isso. Enquanto o racismo e a ação de grupos armados são inafiançáveis e imprescritíveis, esses aqui são inafiançáveis e insuscetíveis de graça e de anistia. Tá bom? Cuidado com esse ponto específico, tá bom? Importantíssimo você saber essa diferença. E aí, nós vamos para as ações de grupos armados. Vamos ver no próximo inciso, veja lá, o inciso 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Então, é mais um mandado de criminalização prescrito pela Constituição Federal. Gente, cuidado de forma específica com esses mandados de criminalização. Por quê? Porque eles vão misturar na prova justamente as consequências. Vão dizer, por um exemplo, que o racismo ele é insuscetível de graça e de anistia. Está errado. Essa consequência, na verdade, é para o CT3. Os crimes hediondos, tráfico, tortura e terrorismo. Tá certo? Então, cuidado de forma específica com isso, porque eles vão misturar dos mandados de criminalização as suas consequências. Então, é importantíssimo tomar muito cuidado com isso. Vamos para o próximo inciso. Princípio da pessoalidade da pena. Vamos lá? Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Presta atenção. Aqui estamos diante do princípio da pessoalidade da pena. Claro que a pena ela tem que ser pessoal. Ninguém pode cumprir a pena no lugar de uma outra pessoa. Então a pena ela vai ser cumprida justamente por aquela pessoa que cometeu o crime. Agora, é possível que os efeitos daquela pena possam passar para os sucessores. Como, por exemplo, o efeito da reparação civil. Ela pode passar para os sucessores. Agora, no limite da herança transferida. Logicamente que haverá o limite, porque o sucessor, o herdeiro, ele não pagará com seus bens pessoais eventual condenação criminal de seus pais. Tá certo? Então é importante compreender esse tema no sentido de que alguns efeitos podem perpassar para os herdeiros, mas esses efeitos são justamente limitados pela herança. Tá bom, gente? Vamos para nosso último inciso para a gente encerrar este bloco. Trata-se justamente do princípio da individualização da pena, inciso 46. De olho na sua tela aqui. A lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes. Letra A. Pena de privação ou restrição de liberdade. Princípio da individualização. A pena tem que ser individualizada. Se o crime ele requer pena privativa ou restritiva de liberdade, ela vai ter que ser aplicada. O que seria essa pena? Restringe a liberdade do indivíduo. Tá certo? Letra B, a linha B. Perda de bens. É possível a perda do bem. Sobretudo nos crimes em que existe um acréscimo patrimonial decorrente do tráfico, a pessoa compra uma mansão. É possível que perda esse bem. A linha C. Multa.
é possível a aplicação de multa caso esteja prescrito no Código Penal ou em leis extravagantes. Além disso, prestação social alternativa, aquelas hipóteses em que nós temos uma retirada da pena privativa de liberdade, em troca ele vai prestar uma pena social alternativa, vai mudar, né? Ele vai dar uma cesta básica, prestar serviço numa escola, enfim. E para finalizar, a suspensão ou interdição de direitos é uma possível pena. O cara estava dirigindo embriagado, pode ter a carteira suspensa de habilitação. Então essas são as penas, e isso é o princípio da individualização da pena, tá certo? Fechamos assim nosso bloco, daqui a um pouquinho nós voltamos.